Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre casamento. Nós vimos primeiro o que era casamento no primeiro dia. Semana passada vimos qual o papel do homem no casamento. E hoje nós iremos ver qual o papel da mulher. Nós temos como título da mensagem de hoje esse aí que vai passar agora. Já, olha aí. Submissa, eu? A cara dela tá bem assim, né? Tá, passa aí por favor, Thomas, para o próximo. Vamos ver o versículo de Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós vimos isso no primeiro dia. O casamento foi estabelecido por Deus, por causa da necessidade humana de companheirismo, de comunhão. Então Deus faz uma auxiliadora, uma ajudadora idônea para o homem. É interessante que geralmente quando nós vemos esse texto, quando a gente fala sobre a questão da mulher ser auxiliadora do homem, obrigado Vlad, parece, pelo menos para alguns, que é assim: o grande e poderoso homem estava lá no jardim, e aí Deus fala assim: eu vou dar um bibelô para ele, vou dar alguém para fazer as tarefas domésticas para ele, para ajudá-lo. Essa é a imagem que parece estar impregnada preconceituosamente na cabeça do mundo moderno. Eles veem, está vendo? O homem estava lá e Deus vai dar uma empregada para ele. Só que é isso mesmo que o texto está dizendo? Vamos ler de novo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não sei vocês, mas olhando para esse texto eu não consigo imaginar o homem como um bichão ganhando uma empregada, ganhando um bibelô, ganhando alguém para fazer tarefa doméstica para ele, não. Pelo contrário, nós vemos um homem que está necessitado de companhia e de ajuda. O próprio Deus que criou o homem falou: é muito bom. Ele olha para o homem e fala assim: olha, não é bom que o homem esteja só. O homem está sozinho, o homem precisa de companhia. E ele faz uma ajudadora, alguém que auxilie. O homem precisava de auxílio. O homem não estava lá de boa e ganhou alguém para fazer algumas tarefinhas. Não, ele estava sozinho e necessitado. Olha como é diferente. Quando as pessoas ouvem: não, é um negócio de mulher ser auxiliadora, ajudadora, a mulher não é empregada do homem, não. Mas, como assim? Quando a gente pensa hoje em auxiliar, a gente imagina alguém com pouca qualificação ou com baixa capacidade e que vai ajudar alguém que é maior que ele. Porém, a lógica bíblica não é assim. Olha só, em Salmos 54:4, o salmista diz o seguinte: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O Senhor, Deus, é o meu ajudador. Isaías 41:14 diz: não tenha medo, ó verme Jacó. Isso é Deus falando: ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Nesses textos, quem é o auxiliador? Quem é o ajudador? É Deus. Isso quer dizer então que Deus é menor que o homem? Deus é menor que o salmista, é menor que o povo de Israel, porque ele está ajudando. Ele se coloca como auxiliador do salmista, como ajudador do povo de Israel. Se a gente diz que a mulher é inferior ao homem, a gente vai chegar nisso mais à frente, por ela ser auxiliadora, nós estamos dizendo que Deus é inferior ao homem, porque ele também auxilia o homem, ele ajuda o homem. Vê como não tem lógica esse pensamento absurdo que é passado lá fora, que tentam colocar a Bíblia como machista. Esse negócio de mulher ser ajudadora é diminuir a mulher. A gente vai chegar nisso mais à frente. Mas de cara, no primeiro texto que fala sobre a criação da mulher, aliás, no capítulo 1 ele fala que criou Deus homem e mulher à sua semelhança, mas no capítulo 2, quando ele vai explicar como foi feito, então ele diz: olha, o homem está só, isso não é bom, e ele precisa de ajuda. Deus estava dizendo: o homem está carente, tem uma necessidade, e o homem não é capaz de fazer tudo o que ele tem que fazer sozinho.
Logo, Deus supre essa necessidade. E vejam só, o fato de Deus ser o auxiliador dos homens e Deus ser superior aos homens também não indica o contrário, que a mulher seja superior aos homens. Porque em Gênesis 2, 21 e 22 diz o seguinte: então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Eva foi criada a partir da costela de Adão, nós falamos sobre isso no começo. Não foi tirada da cabeça, que indicasse superioridade, nem dos pés, que indicasse inferioridade, mas sim do lado, indicando assim companheirismo. Eles são equivalentes em valor, em importância, em relevância, equivalentes na imagem de Deus na criação e também equivalentes na destruição, na imagem deturpada, quebrada de Deus na queda. Eles eram a imagem perfeita de Deus, da glória de Deus na terra, quando criados, e ao caírem tornaram-se a imagem deturpada de Deus. Nós vimos semana passada quais eram as funções do homem no casamento. Eles são iguais, totalmente equivalentes, com o mesmo valor, especiais iguais para Deus, porém têm funções diferentes no casamento. Nós vimos as do homem e hoje nós veremos a das mulheres. Vamos ao texto de hoje, 1 Pedro 3, versos de 1 ao 6. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Através desses 6 versículos, nós vamos procurar entender qual a função da mulher, da esposa, no casamento. Passa o próximo, por favor, Thomas. Os papéis de marido e esposa no casamento são essencialmente os mesmos. Que papéis são esses? Serem servos. Nós vimos isso semana passada. Vimos como o homem serve no casamento semana passada. Hoje veremos como a mulher serve no casamento. Pode passar. Pronto. Versículos 1 e 2. Submissa como? Os versículos 1 e 2, ele começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente, ou do mesmo modo, ou semelhantemente, depende da sua versão. Sejam semelhantemente, igualmente, do mesmo modo, submissa aos vossos maridos. Se ele está falando igualmente, do mesmo modo, semelhantemente, ele está continuando uma ideia que vem antes. E nós vimos a ideia que vem antes durante o culto. Nós lemos 1 Pedro 2, do versículo 11 ao 17, e depois do versículo 18 ao 25, que é o texto imediatamente anterior a 1 Pedro 3. E o que é que nós vimos lá? Nós vimos como os cristãos devem ser submissos a toda e qualquer autoridade, seja o rei como soberano, seja os governadores como colocados por Deus para punir os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Vimos como os servos, os empregados, devem ser submissos aos seus patrões, e ele fala tanto aos bons, aos gentis, como aos maus, como aos perversos. E vimos o exemplo máximo, que é o último antes de chegarmos ao verso 3, que é o exemplo de Cristo. Cristo submete-se a todos os homens que estavam querendo lhe crucificar. Como? Ele não revida, ele não se defende, ele é acusado injustamente e calado, toma as acusações sobre si, toma os nossos pecados sobre si naquela cruz e entrega-se ao justo juiz, aquele que julga retamente, Deus.
Ele se submete às autoridades dos homens, se submete ao julgamento dos homens, entregando-se a Deus, sofrendo na cruz pelos nossos pecados. Então, ele mostra uma série de relacionamentos de submissão. Os cristãos devem submissão aos reis, aos governantes, os servos aos patrões, e Cristo se submeteu aos homens que o crucificaram e entregou-se a Deus. Então, ele pede que a mulher tenha esse mesmo espírito no relacionamento com o marido. É justamente nesse tom que Pedro traz essa passagem sobre o papel das esposas. Na mesma vibe que vem no 2, ele chega no 3. Olha, a submissão às autoridades, a submissão aos patrões, a submissão que Jesus teve ao Senhor. Deste mesmo modo, semelhantemente, igualmente, mulheres, sede submissas a vosso próprio marido. E esse do mesmo modo, como a gente falou, remete ao modo que Cristo, que foi imediatamente antes, se submeteu. Mostra que a mulher deve seguir o exemplo de Cristo. A gente falou semana passada que Cristo é o exemplo para o marido no casamento. O marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, tem que ser o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja, tem que se entregar pela esposa como Cristo se entregou pela igreja. Então Cristo é o modelo para o homem. Hoje nós vamos ver que Cristo é o modelo para a mulher. Ele é o exemplo, o modelo perfeito para a vida conjugal. Logo, assim como ele confiou a sua vida ao Pai, a mulher deve confiar, deve entregar a sua vida a Deus. Pedro explica o que Cristo fez, em seguida entra na posição das mulheres e fala: olha, Cristo se entregou ao justo juiz, vocês têm que se entregar ao justo juiz. E assim como ele se submeteu ao Pai e aos homens que o crucificaram, a esposa deve se submeter a seu marido. Aí já começa a ficar mais pesado o clima, né? Jesus jamais se submeteria àqueles homens fracos diante do Criador do universo que estava ali, se ele não tivesse confiado a sua vida a seu Pai. Lembram que ele estava no jardim e ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. E ele chega a suar sangue, ele estava num nível de estresse altíssimo, porém, em seguida ele diz: porém, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento a submissão só foi possível pela entrega total de Cristo a Deus. E isso não é algo fácil, pelo contrário. Custou a ele lágrimas ou suor de sangue. Mas ele, em face à missão que lhe foi posta, mesmo naquele momento estando altamente estressado, uma situação totalmente difícil, ele decide obedecer ao seu pai. E como é que ele obedece a seu pai? Se submetendo àqueles homens, se submetendo ao sofrimento que lhe era proposto. Então surge uma pergunta: o que é submissão? Para a gente responder o que é submissão, nós precisamos desconstruir um pouco do conceito errado que existe de submissão aí fora. Então primeiro vamos responder o que não é submissão, para depois a gente entender o que é submissão. Primeiro, submissão não é inferioridade, a gente já falou um pouco sobre isso. Nós já falamos que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. O homem não é mais importante que a mulher não é mais importante que o homem, eles são iguais. O homem é o cabeça, como nós falamos semana passada, porém, ser cabeça é ser um líder com coração de servo, assim como Cristo foi e é até hoje. Nós vimos isso na liderança masculina semana passada. É um líder servo que entrega a sua vida pela esposa. Então, eles são iguais. Além do mais, nós lemos lá em Efésios 5 que Cristo é o cabeça da igreja, mas fala que Deus é o cabeça de Cristo. O homem, cabeça da esposa,
Cristo, cabeça da igreja, Deus, cabeça de Cristo. O que é que isso diz para a gente? Deus é superior a Cristo? Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente o único e verdadeiro Deus. Não existe uma hierarquia de valores na Trindade. Porém, no plano de salvação, o Filho voluntariamente se submete ao Pai, fazendo a sua vontade. Jesus vem em obediência a Deus Pai, não por Deus Pai ser superior a Cristo, mas por Cristo, sendo igual ao Pai, resolver se submeter ao Pai para cumprir o propósito da salvação dos homens. São iguais, porém, um se submete ao outro. O Espírito Santo não é inferior a Deus Pai. Jesus não é inferior ao Espírito Santo. Deus não é inferior a Jesus. Ambos são iguais de mesmo nível, valor e divindade. Um único Deus, 3 pessoas. Esse é um assunto para outra pregação, que é complexo também. Mas os 3 são um Deus, o mesmo nível de divindade, por assim dizer. Da mesma maneira, o homem não é superior a mulher não é inferior, logo submissão não significa inferioridade. Número 2, o que não é submissão, não é ser capacho. Você ser submissa não significa você ser capacho. Pelo contrário, nós vimos que o homem precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. Cristo não ama a igreja como um capacho. Cristo se entrega por ela, a santifica, a purifica para ter uma noiva pura. Nós vimos a honra que o marido presta à sua esposa, procurando liderá-la da melhor maneira possível, se sacrificando por ela. Isso é um tratamento totalmente diferente que se trata um capacho. Tem nada a ver, passa longe. A missão do marido é amar a sua esposa, a missão da esposa é honrá-lo, respeitá-lo, e isso se submetendo à sua liderança. Da mesma maneira que o homem se entrega à sua esposa por meio de ser o cabeça, a mulher se entrega ao seu marido, sendo submissa como a igreja deve se submeter a Cristo. E vejam que a submissão é algo honroso. Por quê? A igreja se submete a Cristo. E esse é o paralelo de esposa se submetendo a Deus. Nós não somos humilhados por nos submeter a Cristo. Pelo contrário, é uma honra. Nós temos a possibilidade, nos foi dada por Deus, de nos submetermos a Cristo, o Criador dos céus e da terra. Sermos noiva amada. Isso é um privilégio, é uma honra. A submissão nunca, no paralelo de casamento, de igreja, de Deus, de marido, de esposa, é algo humilhante. Pelo contrário, é algo honrado. Assim como é uma honra para a igreja submeter-se a Cristo, é uma honra para a esposa submeter-se ao marido. Lembrando que no pensamento de Paulo, no pensamento de Pedro, no pensamento de Cristo, existe um círculo muito bem engrenado, girando, onde o homem procura ser como Cristo para a igreja e a esposa procura ser como a igreja para Cristo. Então, se você vê isoladamente a função do marido, você vai dizer, então é muito bom ser esposa. Se você vê isoladamente a função da esposa, então é muito bom ser marido. É muito bom ser os dois, porém não é fácil, dá trabalho tanto um quanto o outro. 3, o que não é submissão? Submissão não é obediência cega. No exemplo dado por Pedro aqui no versículo 1, nós vemos que mulheres sejam igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, ele leva em conta que algumas mulheres na igreja tinham um marido descrente. E isso acontece. Seja porque a pessoa pecou e casou com alguém que era descrente, ou porque os dois eram descrentes e a esposa, no caso aqui, se converteu após. E o marido ainda não é convertido. Ele fala, olha,
Proceda-se bem, seja submissa, para que sem palavras, só com o seu comportamento, você possa ganhá-lo. Mas então, uma esposa cristã, com o marido não cristão, ou com o marido cristão, mais ou menos, que não siga o que a gente viu semana passada, não tem como ter uma obediência cega. Porque assim como a nossa obediência às autoridades, nós devemos obediência total às autoridades. Porém, se vier de uma autoridade alguma lei ou alguma ordem que vá de encontro à minha fé, que vá contra a minha consciência cristã, que vá contra a lei de Deus, eu estou, biblicamente, desobrigado de cumprir essa lei, desobrigado de obedecer essa autoridade. Por quê? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então vou me rebelar contra o governo, fora Dilma, não, calma. Não que não fora Dilma, esse é outro assunto. Mas você deve submissão às leis. Você não pode cruzar um sinal vermelho. Por quê? Porque não infringe a lei de Deus. Você não pode dirigir sem habilitação. Por quê? Porque não infringe a lei de Deus. Você não pode se juntar com alguém e morar com ele. Por quê? Porque o casamento, você ir ao cartório e se casar, não infringe a lei de Deus, se é obrigado a fazer isso. Então não queira arranjar uma desculpa para fazer a sua vontade. Não é isso. Porém, se houver uma lei que vá contra a lei de Deus, se houver uma lei que diga que você tem que mentir, por exemplo, você está totalmente desobrigado de obedecer essa lei, porque vai contra a lei de Deus, vai contra a sua consciência cristã. O marido não é, entendam bem isso, mulheres e rapazes e homens, o marido não é autoridade superior a Cristo para a esposa. Cristo está acima do marido para a esposa. Assim como a esposa não é para ser mais amada do que Cristo pelo marido. O meu amor primeiro e maior deve ser a Cristo e em seguida a Andréa. A submissão primeira e maior de Andréa deve ser primeiro a Cristo e depois a mim. Eu não posso colocar a Andréa acima de Cristo, senão eu vou estar pecando. E ela não pode colocar as minhas vontades acima da vontade de Cristo, senão ela estará pecando. Existe uma hierarquia nesse sentido. Cristo está acima de nós. Assim, se submeter não é obediência cega, não é obediência total, mas sim obediência a Deus. Quarto, o que não é submissão? Submissão não significa ausência de liberdade. Quando a igreja se submete a Cristo, ela é mais livre. Quando andamos segundo a verdade do Evangelho, nós somos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, a submissão da mulher ao seu marido traz liberdade e não prisão. Não quer dizer que ela não vai poder sair de casa, não vai poder fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Essa imagem que as pessoas procuram passar, infelizmente é fundamentada por péssimos exemplos que ocorreram ao longo dos anos e que ainda acontecem hoje. De maridos que pensam, eu sou cabeça, eu mando na mulher, ela faz só o que eu falo, não pode sair da sala para o banheiro sem pedir autorização a mim. Não tem nada a ver com isso. Nós já vimos o que é a liderança masculina e agora vamos entender o que é a submissão. Já vimos o que não é a submissão, mas então o que é submissão? Eu vou colocar aqui uma frase do John Piper, da definição dele de submissão. É o chamado divino à mulher para que ela honre e confirme a liderança do seu marido e ajude a levá-la a bom termo conforme seus dons. Deixa eu ler de novo. É o chamado divino à mulher para que ela honre e confirme a liderança do seu marido e ajude a levá-la a bom termo conforme seus dons. É a disposição para seguir a autoridade do marido, bem como a inclinação para render-se à sua liderança. Por que inclinação? Porque pode ser que ele esteja errado, e aí você mesmo que esteja inclinado a obedecê-lo, o que ele está mandando, o que ele está dizendo, o que ele está orientando, está contra a vontade de Deus. Então mesmo com essa inclinação, você tem autorização de Deus para desobedecê-lo. É ter prazer em ver seu marido tomar a direção de seu lar, ciente que esta é a vontade de Deus.
É entender que Deus colocou o homem como líder. E quando esse homem assume a liderança biblicamente, procurando ser um líder com coração de servo, que se entrega, se sacrifica, que busca o que é melhor para ele e para a sua família, e nós vimos que isso é possível se ele gasta tempo com Deus e se ele gasta tempo ouvindo a sua esposa. Então a mulher se submete, segue a liderança do seu marido. Isso é submissão. Porém, para que uma mulher cumpra isso, é necessário um coração verdadeiramente submisso à palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós queremos mandar em nós mesmos, nós detestamos a autoridade, seja ela qual for, quanto mais dentro da minha casa. O nosso coração é mau, e embora nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, o velho homem ainda tenta voltar sempre. Por isso a submissão para uma esposa só é possível se ela entende que essa é a vontade de Deus. Por que uma mulher submeteria ao seu marido? Pelo mesmo motivo que que o marido deveria amar a sua esposa e se entregar por ela. Porque Deus falou. Porque Deus disse isso, Ele é Deus e nós somos chamados para obedecê-lo. E ponto. Os ensinamentos de Pedro que a gente vê aqui, os ensinamentos de Paulo que a gente estudou semana passada, os ensinamentos de Cristo, não devem ser seguidos porque eles dão certo. Olha, se o marido fizer assim, 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 e a esposa fizer assim, 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 vai ser ótimo. Ah, dá certo? Dá, então vamos seguir. Não, eles devem ser seguidos porque são palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, suficiente. E só fará isso, hoje estamos falando para as mulheres, uma mulher santa, que deseja agradar a Deus e obedecê-lo mais que tudo. Assim como o marido só cumprirá o seu papel planejado por Deus, se o amar mais que todas as coisas. É impossível para um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo, se entregar por ela, se ele não tiver Cristo como o alvo principal da sua vida. É impossível. É impossível para uma mulher se submeter ao seu marido, honrá-lo e respeitá-lo da maneira que a Bíblia ordena, se ela não tiver Cristo como o alvo principal da sua vida. Qualquer coisa que distraia ele ou ela desse alvo vai fazer com que a sua liderança caia por terra, a sua submissão caia por terra. Se nós não estivermos focados em Deus e na sua palavra, nós não vamos cumprir nosso papel. Então vamos continuar no texto, vendo como é essa mulher que se submete à palavra de Deus. Pedro, a gente vê pelo decorrer do texto, tem em mente um tipo de mulher que irá se submeter ao seu marido. Então, essas qualidades da mulher que nós vamos ver, fazem com que a submissão seja entendida como uma virtude bela e forte. Dentro do que nós vamos ver agora, a submissão faz todo sentido, é algo fantástico, é algo ótimo para a esposa e para o marido. Fora do que a gente vai ver, é tudo tosco. Se não existe isso, nós vamos ver agora, a submissão vai ser deturpada para algum lado. Então prestem atenção naquilo que a Bíblia nos diz. Primeiro, versículo 5, diz o seguinte: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se adornaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. As santas mulheres que esperavam em Deus. Nós vimos que todos têm algum momento de submissão, cristãos, não cristãos, servos, Cristo. Vimos o que não é submissão, vimos o que é submissão, e agora vamos ver como é o coração de uma esposa, de uma mulher que se torna submissa. Santas mulheres que esperavam em Deus. Onde está a esperança da mulher cristã? Está em si mesma, em seu marido,
em sua expectativa de arranjar um marido, na sua aparência, na sua inteligência, não. Está em Deus e nas suas promessas. A esperança de uma mulher santa, de uma mulher cristã, está somente em Deus. Provérbios capítulo 31, nós conhecemos como ele falando da mulher virtuosa. Provérbios 31, versículo 25 diz o seguinte: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Ela não tem preocupações quanto ao dia de amanhã. Porque ela vê o futuro, é uma espécie de bruxa? Não. Porque ela entende que a sua esperança está em Deus. Ela confia em Deus. Crise, doenças, o Senhor está no comando de todas as coisas. A esperança dela não está na estabilidade financeira do país. A esperança dela não está no marido dela. A esperança dela não está na capacidade intelectual dela. A esperança dela está em Deus. Ele tem o futuro em suas mãos e nele ela confia. Ali está a esperança da mulher cristã, da mulher santa, da mulher virtuosa. Lembra dos estudos que nós tivemos em Abacuque? Deus é soberano. Mesmo nas coisas mais absurdas, aquilo que parece totalmente, absurdamente caótico, Deus está no controle. É Ele quem rege o universo. Por mais absurda que pareça a situação, Deus a comanda. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Salmo 20, versículo 7. Para que uma mulher possa verdadeiramente se submeter ao seu marido, como a Bíblia fala, ela precisa ter a sua esperança no Senhor. E ponto. Nós falamos aqui no primeiro dia sobre como é terrível nós colocarmos expectativas no outro cônjuge. Nós vimos o papel do homem. Imagina um marido que tem que lidar com tudo aquilo. Eu tenho que ser líder dela, porém tenho que ter um coração de servo. Tenho que me sacrificar por ela, procurar o bem dela, não deixar faltar nada, suprir as necessidades dela. E ela está botando as esperanças dela em mim. As expectativas de vida dela estão em mim. Além da responsabilidade que eu tenho, que Deus me deu, e que é pesada, eu ainda tenho as esperanças dela em mim. Não façam isso com seu marido, pelo amor de Deus. Coloque sua esperança em Cristo. Da mesma maneira, marido, não coloque sua esperança na sua esposa. Ela tem a parte dela, você tem a sua. Deus tem a dele, Ele é soberano, Ele governa. Ele é a razão da nossa esperança. Deposite sua esperança em Deus. Versículo 6 diz o seguinte: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Versículo 6, característica de uma mulher que se submete, assim como a Bíblia se propõe que ela faça ao seu marido. Ela não teme perturbação alguma, destemor, confiança. Primeiro, a esperança dela está no Senhor. Consequentemente, não há o que temer. Ele é a rocha inabalável, Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O Senhor está lá no seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. Se a nossa esperança, se a esperança da mulher cristã, mulher santa, está no Senhor, não há por que temer. As filhas de Sara, aquelas das quais vos tornastes filhas, Sara, as filhas de Sara, não temem o futuro, como nós dissemos anteriormente. Elas lutam contra a ansiedade em seus corações. E pense em algo que afeta todo mundo, é a tal da ansiedade. Até para um sorteio de camisa, a gente fica ansioso. Né, Jéssica? É hoje. Será que eu vou ganhar? E ganhou, coisa boa, né? Mas a ansiedade nos corrói. Porém,
as filhas de Sara, aquelas que são chamadas de santas mulheres, elas lutam contra essa ansiedade. É interessante como parece paradoxo, porém uma mulher pode ser completamente obediente e completamente confiante ao mesmo tempo. Ela pode estar em perfeita submissão ao seu marido e ainda assim estar plenamente confiante, porque a confiança dela está no Senhor. Satanás tenta roubar a obediência da mulher, colocando temores em seu coração. Lembra a tática que nós falamos de Satanás semana passada, a respeito dos homens? Olha o que Deus quer que você faça. Amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso é impossível, cara, então desiste. Da mesma forma com as mulheres. Deus quer que você obedeça esse cara, que você se coloque sob a autoridade dele. Olha para esse cara, olha as falhas que ele tem. Não, ele não vai conseguir fazer a parte dele, então não faz a sua também não. E Satanás tenta mais uma vez, utilizando a palavra de Deus, enfraquecer os nossos corações e roubar a nossa esperança. Porém, a palavra de Deus vem para nos dar essa esperança. Deus traz confiança e paz. A mulher virtuosa, a mulher santa, a filha de Sara, pode confiar sua vida a Deus, não ao seu marido, pois Ele é seu protetor. Marido, isso não tira sua obrigação de salvar a vida dela não, tá? Porém, a confiança dela está em Deus e não em você. Lembra a sua obrigação ser como Cristo para ela. Então você é a primeira proteção que Deus coloca para ela. Você é um agente de Deus na vida da sua esposa. Versículos 3 e 4 fala sobre beleza interior. O versículo 5 que nós lemos diz que pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se adornaram as santas mulheres. Assim como diz o verso 3 e 4, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha, não seja o adorno, o enfeite da esposa, trança, coisas de ouro. Então ele está dizendo que não é para usar nada disso, né? Não é para ajeitar o cabelo, não é para usar brinco, é isso que ele está dizendo? Não. Por que não? Porque senão ele estava dizendo para as mulheres andarem peladas. Porque ele fala para não usar cabelo ataviado, para não usar adereços de ouro e nem aparatos de vestuário, conhecido como roupa. Então, essa interpretação que existe, então está dizendo que a mulher não deve usar brinco, não deve arrumar o cabelo, não é isso que está dizendo. A questão aqui não é se deve ou não se arrumar. A questão aqui é a dedicação. É o que é mais importante. O quanto de atenção você dá a uma coisa e o quanto de atenção você dá a outra coisa. O nosso congresso, que vem aí no final desse mês, o tema dele é a eternidade. Porém, os valores eternos são totalmente desprezados pelo mundo. Nós vivemos no aqui e agora. O que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso sentir, principalmente, é isso que vale. Se eu não posso ver, então qual é a lógica? Esse Deus, ele não vê, não se manifesta assim, fazendo alguma coisa fantástica? Não. E sim, né? Mas do jeito que você está pensando, não. Então, o que vale? Eu até gosto de umas músicas gospel, porque me arrepia todinho, aí eu gosto. Que eu sinto assim, aí, opa, ali eu gosto. Mas aí na hora da palavra, fica aquele cara lá falando, aí não é muito a minha não. O mundo vive pelas sensações, por aquilo que se vê, por aquilo que é passageiro. E infelizmente, nesse caso, no caso do nosso contexto aqui, do se arrumar, muitos de nós, mais especificamente as mulheres, que é o que o texto se trata, têm dado mais valor àquilo que é passageiro também. Como assim? Olha, vamos fazer uma conta simples. Se o que mais importa é o que é eterno, aquilo que não se vê,
e não aquilo que se vê que é passageiro. Eu acho que nisso a gente concorda, né? O mais importante é o que é eterno. Beleza. Então, se eu gasto 2 horas num salão de beleza, quantas horas eu tenho que gastar lendo a Bíblia e orando? Já que o mais importante é o que é eterno. Vamos tentar traçar um paralelo. O mais importante é o que é eterno. Vale mais a minha comunhão com Deus, o conhecer a Deus, do que eu me arrumar. Beleza. Não é possível que alguém vá discordar disso aqui. Então, conta simples. 2 horas no cabeleireiro dá igual a quantas horas ou quantos dias lendo a palavra de Deus? E aqui eu sei que os homens já levaram pancada demais semana passada, mas deixa eu abrir um parênteses para falar com vocês também. 2 horas de videogame, aqui eu falo até comigo também, equivalem a quanto tempo de leitura de Bíblia e de oração? Agora com todo mundo, 2 horas no Facebook, equivale a quanto tempo de leitura bíblica e oração? Você vai vir para um congresso, vai falar sobre a eternidade. Você vai dizer, todo mundo vai compartilhar post, vai botar foto, olha que legal, a eternidade é o que importa, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Tá, e chega um amigo seu e fala assim, beleza, quanto tempo você gasta da sua vida nesse negócio de eternidade? Voltando às mulheres, que hoje é o dia, né, de a gente pegar pesado com elas, chega uma amiga sua, ai amiga, não vou completar a frase, só amiga, né? Que legal, a eternidade em nossos olhos, beleza, o que é isso? Não, é muito massa, porque Deus tem algo preparado para nós que a gente não consegue ver, mas que vai durar para sempre. Isso que a gente vê, vai durar alguns anos, mas vai acabar. Miga, que legal. Poxa, vamos no salão, vamos. Você vai lá, ajeita o cabelo, terminando. Vixe, miga, que legal, olha só, a gente passou aqui 2 horas fazendo esse penteado legal, mas se o que vale mais é o que é eterno, quanto tempo você vai passar agora lendo a Bíblia? Aí o que você vai responder para ela? Então, eu leio todo sábado, na hora da pregação, a gente lê 3 vezes a Bíblia no culto de sábado. 3 passagens. Não passa um sábado. Tem hora que eu vou beber água na hora, mas pelo menos 2 eu leio. O que é belo para o Senhor vai ficando mais belo com o passar do tempo. Enquanto o que é belo para o mundo, o que o mundo valoriza, vai caindo, vai murchando, vai perdendo a cor. Uma mulher santa que espera em Deus, uma mulher que é chamada filha de Sara, ela precisa entender o que realmente importa. Entendam, não é para vocês andarem feias por aí não, por favor, continuem andando bonitinhas e arrumadas, é muito legal. Porém, mais importante do que andar bonitinha e arrumada, é andar consciente da palavra de Deus. É andar aprendendo mais e mais. É andar tendo tempo de oração. É andar gastando tempo com os amigos, em vez de conversar besteira, conversar sobre a palavra. Olha que legal. Não estou dizendo que, então no grupo de WhatsApp a gente só pode falar do que foi estritamente da juventude, da palavra. Não, pode ter brincadeira tranquilo, claro. Porém, qual a sua prioridade? Em que você gasta mais tempo? Uma mulher que não entende que a beleza interior, e nesse caso beleza interior aqui, é o seu relacionamento com Deus, e ele fala que isso vai gerar em você um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Uma mulher que não entende isso, jamais vai conseguir ser submissa ao seu marido. Uma mulher que acha que o mais importante é ela estar com o cabelo nos trinques, a maquiagem legal, do que estar em dia com sua leitura bíblica, jamais vai conseguir ser totalmente submissa ao seu marido como a Bíblia manda. A Bíblia não sugere que o homem ame sua esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia manda que o homem faça isso. A gente falou isso. Você é homem, você é crente, quer casar? Beleza, você tem que fazer isso. Ponto. Mas eu não quero, então não casa. Mulheres, mesma coisa. Você é mulher, você é cristã, você quer casar? Submissão ao seu marido. Mas eu não presto ser submissão a homem não. Ok, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Vá dedicar sua vida ao Senhor então. Não é questão de eu me encaixo ou eu não me encaixo. É do meu perfil amar minha esposa ou não, eu sou uma pessoa que ama menos.
Eu não tenho. Ou então não é do meu perfil me submeter a meu marido. Eu não nasci para isso. Eu nasci para casar, mas não para respeitar o meu marido, não para me submeter a ele como a igreja a Cristo. Não encaixa. Não está somando, não está batendo essa conta. Não são questões opcionais. E como consequência disso, quando você entende o que verdadeiramente é importante, quando você entende que é o homem interior que importa, aí Deus vai mudar e moldar você. Deus vai fazer com que se cumpra na sua vida Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Você vai ficar a cara de Jesus, olha que coisa massa. Esse é o objetivo final da nossa vida. Lembra qual é o objetivo final do casamento? Glorificar a Deus. Foi feito para Deus, para a glória de Deus. Ponto. E a minha felicidade? Obedeça a Deus, você vai ser feliz, eu garanto a você. A real felicidade no casamento passa pela obediência a Deus. E isso significa para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou pela igreja, amar a esposa como seu próprio corpo. E isso passa para a mulher por se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, honrá-lo e respeitá-lo como a igreja deve honrar e respeitar ao Senhor. Isso é felicidade no casamento. A gente já falou aqui, casamento não é sobre ser apaixonado pela pessoa. Ser apaixonado é muito bom, mas é fidelidade à aliança que vocês fizeram diante de Deus, ou farão diante de Deus, como é o caso da maioria aqui. Quando você subir diante do pastor, você e sua namorada, noiva que será esposa, namorado noivo que será esposo, quando vocês subirem e se ajoelharem e fizerem seus votos, vocês estarão fazendo uma aliança, uma união, e é Deus quem sela essa união. Não é o pastor, não é o juiz, não é o oficial de justiça. É Deus quem faz com que vocês dois sejam um. O próprio Jesus disse isso. Por isso deixa homem pai e mãe e une a sua mulher, e não são mais duas, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Não é você que decide se unir com sua esposa, e então vocês são uma carne. Não é o juiz, não é o pastor, é Deus quem sela essa união. Nós vemos em Malaquias Deus dizendo: olha, eu fui testemunha da aliança de vocês e da esposa da sua mocidade, e eu estou vendo você rompê-la. Isso é algo terrível para o Senhor. Nós cantamos e é verdade, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que honra a sua palavra, e Ele espera que aqueles que se dizem seus filhos ajam da mesma maneira. E só o que tem a gente que se diz filho de Deus sem honrar a sua palavra. Infelizmente, especialmente no casamento. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos nos comportar como tais. Ele diz que, ainda no verso 4, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Esse deve ser o enfeite, o adorno da mulher cristã. Entendam que o espírito manso, a mansidão, não tem nada a ver com fraqueza ou passividade. Fulano é muito manso. Por quê? Porque brigam com ele, ele não faz nada. Mansidão, biblicamente, não é isso. Mansidão tem muito a ver com o poder de Deus, e não com fraqueza, com passividade. Pessoas mansas são pessoas que conseguem permitir que o poder de Deus se manifeste em todas as circunstâncias da sua vida, em qualquer situação, em qualquer relacionamento. O manso é aquele que deixa Deus agir através de si.
E não se leva pela ira, pela raiva, como eu muitas vezes faço. E eu tenho orado muito para o Senhor, porque eu me irrito muito fácil às vezes. Isso é terrível. Quando a gente se irrita, esbraveja, e aí a gente não tem espaço para o poder de Deus agir ali. Está barrando o Espírito. Olha só, Números 12:3 diz o seguinte: e era Moisés um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Depois de Cristo, não existe na Bíblia alguém que tenha agido mais debaixo do poder de Deus como Moisés. E ele era o homem mais manso de toda a terra. Não tem a ver com ser frouxo, com ser fraco ou com ser passivo. Tem a ver com ser dominado pelo poder de Deus. É isso que é o real enfeite da mulher cristã. Deus deseja de vocês, mulheres, a submissão ao seu próprio marido. E isso só será possível se vocês agirem como nós vimos aqui, esperando em Deus, não temendo perturbação alguma, porque sua confiança está em Deus. E entendendo que para Deus o que vale é o espírito interior, é o homem interior, é a beleza interior. São mulheres que têm esse pensamento, que Pedro, Paulo e Cristo chamam para ser submissas a seus maridos. São mulheres que entendem, essa é a vontade de Deus, eu quero cumprir a vontade de Deus. Essas a Bíblia chama, sejam submissas aos seus maridos. Mulheres cristãs, mulheres que querem amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer a sua palavra. Esse é o perfil de uma mulher submissa. Esse é o papel da mulher no casamento. E eu pergunto a vocês, meninas, mulheres, é esse o tipo de mulher que você quer ser? Mais uma vez, assim como semana passada, vou pedir que todo mundo baixe a cabeça para orar. E se você que é mulher e deseja comprometer-se mais uma vez, não com seu futuro marido, mas com o seu Deus, a procurar honrá-lo, obedecendo a sua palavra, queria que você ficasse em pé no seu lugar. E mais uma vez, eu não vou fazer a oração para você repetir. Você vai orar com o seu Deus, você vai falar com Ele, você vai firmar esse pacto com Ele de obediência à palavra dEle, depositar sua esperança nele, depositar sua confiança nele, entender que o que mais importa não é o seu cabelo arrumado, mas sim a sua vida em comunhão com Deus, para que você possa obedecê-lo e ser submisso ao seu marido. Ore nesse momento.